Sou Anderson. Meu testemunho é ser simples. Alguém conhece aquela música lá? Eu era um bêbado, sabe? Hoje eu sou curado. É praticamente a minha história. Eu fui criado pela minha mãe, porque meus pais se separaram muito cedo. Acho que eu tinha uns 7 anos. É isso, irmão, mais velho? Mais velho. Precisa falar que é mais velho. E aí, aquela história, né? Minha mãe criou os 3 filhos, né, sozinhos, então a gente foi se virando sozinhos, assim. Minha mãe trabalhava, a gente morava de aluguel a vida inteira. Então, aquela coisa. A gente tinha uma boa vida, morávamos em Pinheiros, meus pais se separaram, a gente foi pra Carapicuíba. E aí, eu fui criado ali, né? Lá em Carapicuíba, colégio público, onde a lei era olho por olho, dente por dente, os mais fracos é os que perdem, os mais fortes é os que ganham. Então a gente foi obrigado a ser forte, né? Ser bom, andar com a galera fumava, você ia fumar, a galera saia pra beber, você ia beber. Você tinha que ser o bom, você tinha que ser o forte. Enfim, eu fui criado nesse ambiente. Então, o que isso aconteceu? Meus pais separados, e isso me afetou muito, porque eu não tive o meu pai na minha adolescência, né? Então, eu fui criado, então eu não tinha direcionamento, assim, né? E virei um namorador de primeira qualidade. Olhe para a esquerda. Eu sou testemunho. E aí eu trabalhava em shopping, eu comecei a ficar bem sucedido financeiramente, e comecei a ter as coisas assim muito fácil, apartamento, carro, moto, mulher, dinheiro. E nisso eu tocava na noite, que eu era músico, né? E na música, na noite, a gente jovem acaba envolvendo com várias outras coisas. Drogas, viagens, então, milhares de situações. E chegou um momento na minha vida que eu estava perdido. Eu tinha tudo que eu achava que eu estava satisfeito, mas eu não tinha nada. Então, sempre eu ia dormir, eu dormia triste, acordava vazio e nunca tinha nada. Então, eu falei, preciso casar. Casei, não com ela, tive um casamento. O casamento durou 1 ano. Eu me separei, me divorciei, tive uma filha nesse casamento. E quando eu me separei, eu não sabia que era errado, eu não conhecia Jesus. Eu ia caminhando no mundo, sim, ia caminhando como eu tinha aprendido que era. Enjoou, arruma uma ou outra. E nesse momento eu comecei a perder tudo na minha vida. Aí eu perdi emprego, porque eu não tinha estabilidade, eu só queria saber de mulherada, em noite. E aí eu tinha um problema no trabalho, eu comecei a ter problema financeiro, eu comecei a ter problema pessoal, eu comecei a ter problema familiar, todos os problemas que vocês imaginam. E nesse momento não existia amigo do meu lado, né? Quando eu tinha grana, eu era bem sucedido, eu tinha muitos amigos. Quando eu perdi tudo, eu perdi os amigos. E nesse momento eu comecei a conhecer a Jesus, né? E aí o Wagner já era meu supervisor na época, me chamou para ir para a Verbo. Eu fui para a Verbo, conheci a Verbo há 10 anos atrás. Mas até aquele momento eu fui para a igreja, mas, sabe, era um social, eu fui, mas não fui. E aí eu acabei desistindo, porque eu trabalhava demais, não tinha tempo, né? Aquela história. O foco era outro, né? Era ganhar dinheiro, era trabalho. E isso nesse tempo da minha vida, eu fiquei 10 anos, ainda continuei nesse momento e não conseguia sair desse meio. Enfim, depois de um tempo eu voltei, conheci a Verbo, conheci a Elô, foi uma das minhas namoradas, na época de solteiro. Uma das. E aí ela engravidou de mim. E aí nasceu meu filho.
encontrei perdido. E eu não estava com ela. Só tive um filho com ela. E aí, eu fui conhecer a Verbo. O Wagner, glória a Deus e honra o Wagner, meu líder, por nunca ter desistido de mim, sempre me ligava, sempre me encontrava no shopping, me convidando para voltar para a igreja. No momento eu voltei para a igreja. E aí a igreja da Alphaville, eu voltei para a igreja. Nesse momento, eu fui sozinho. Depois, a Elo começou a ir comigo. E aí a gente voltou a ficar juntos. Só que tudo irregular, né? Juntamos pano e vamos morar juntos com um filho pequeno. Nesse momento ela engravidou de novo, depois de um tempo. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu me vi perdido. 3 filhos, estava instável nos trabalhos. E aí comecei firme na verba. Conheci a palavra, segui todos os... Eu me batizei, me batizei nas águas, fui num retiro espiritual, aí me batizei. Engraçado, eu fumava, né? E aí eu fumava há mais de 13 anos. E engraçado, no retiro ninguém fumava, só eu. E eu fumava escondido no retiro, primeiro retiro. E eu fui batizado nas águas. E aí, no mesmo dia, eu já fiquei intimidado de fumar. E aí eu fui parando de fumar. O Espírito Santo já fez morada em mim, eu não sabia o que era aquilo. Ele foi administrando meu coração. E aí eu fui parando de fumar, fui parando de adulterar, porque eu não parava com mulher nenhuma, porque eu tinha um problema que eu não sabia, que era uma maldição de família, de separação, porque ninguém na minha família tinha constituído um casamento, porque aí eu fui prestar atenção. Lá, minha avó lá atrás, teve acho que 12, 15 filhos, cada metade com um marido. E a minha família inteira, nem um tio meu deu certo casamento. Nem um tio meu. Nem um irmão meu casou, não deu certo. Nem um primo meu deu certo. E eu falei, nossa, maldição. E aí eu decidi quebrar na minha família, né? E aí eu segui todos as lições que o Wagner falou pra mim. Discuti bastante com ele, porque eu não aceitava umas coisas, eu achava absurdo, como algumas coisas que vocês devem achar, que está na palavra. A gente acha que o nosso mundo de hoje é absurdo isso, porque hoje é isso, é mais moderno. Segui toda a risca que ele me disse, eu regularizei meu casamento. A partir desse momento, minha vida é uma bênção, eu tenho um casamento maravilhoso, uma mulher maravilhosa que ajoelhava todas as noites, depois de ter me conhecido, pedindo por mim, que eu estava perdido. Ela jejuava, porque ela tinha um filho meu e eu perdido no mundo. E ela jejuava, ela orava, ela, a mãe dela, e outras pessoas que me conheciam também. E hoje, glória a Deus, eu tenho um casamento maravilhoso, 3 filhos lindos, abençoados, que tem uma unção fantástica. E você queria acrescentar alguma coisa? Não era que a gente estava conversando no carro sobre como falar mais ou menos, e o que veio muito na minha cabeça é assim: se a gente tivesse conhecido esse Cristo antes, na idade de vocês, quantas coisas a gente teria evitado, quantos erros. Não que a gente não erraria, mas a gente erraria muito menos, porque a gente, com o direcionamento dos líderes da igreja, debaixo da palavra, a gente erra muito menos, a gente sofre muito menos, a nossa família sofre muito menos. Muitas coisas a gente poderia ter evitado. Então, assim, vocês têm uma oportunidade muito boa de ainda jovens, ainda sem casamento, sem filhos, ter essa oportunidade de conhecer a Cristo e ficar na palavra dele desde o comecinho. Vocês não vão se arrepender, é difícil agora, é difícil casado, é difícil mais velho, mas vale a pena. Hoje eu tô com, vou contar a minha idade, me parece que tenho 35 anos. E assim, eu conheci a Cristo há 10 anos atrás. Conheci. Fui viver a palavra na minha vida há 3 anos.
3 anos pra cá, a minha vida foi restaurada. Eu constituí uma família. Eu tenho 2 empresas consolidadas em São Paulo. Eu tenho um lar maravilhoso. Eu tenho uma família abençoada. Meus irmãos estão vindo para Cristo. Os meus parentes estão abrindo os olhos para saber o que aconteceu. Porque aquele cara revoltado da família, que não levava desaforo para casa, era eu. O pessoal que me temia. Hoje eles me admiram. Então assim, eu ainda erro, eu ainda peco, eu ainda penso algumas coisas erradas, mas pela misericórdia de Deus, eu estou firme na palavra, sabe? Eu honro o meu ministério, eu honro a minha aliança que eu tenho com o meu líder, eu honro a minha aliança que eu tenho com o grupo que está perto de mim, eu não deixo faltar nada para ninguém. E cada vez que eu honro, eu sou abençoado. Deus me prospera, sabe? Eu tenho um negócio. Às vezes eu fecho meu negócio para ajudar um irmão. Eu fecho cedo. No dia seguinte Deus me abençoa. É fato, gente. Então assim, eu consegui aprender um pouco do significado da aliança, do casamento, de honrar minha esposa, de aliança com o meu líder, de aliança com a igreja. Tem momento que é difícil, a gente tem que deixar muita da minha vontade. Eu sou convidado para ir para festas, eu sou convidado para ir para desfiles de moda, eu sou convidado para ir para viagens de família, eu sou convidado para fazer uma série de coisas, para tocar fora do Brasil, porque eu sou músico há 20 anos. E eu deixo a minha vontade para seguir a minha aliança que eu tenho. E sabe qual é o resultado disso? Deus me honra. Deus me honra. Meu filho, às vezes eu deixo alguma coisa assim passar, e eu fico triste, aí ele olha pra mim, eu fico triste. Aí meu filho vem, sabe? Eu tô com dor de cabeça na minha casa, meu filho pede pra orar pra mim, deixa eu orar, pai. Ele põe a mão na minha cabeça e faz uma oração, e pior que eu sou curado. Melhor. Então, glória a Deus, eu agradeço, eu honro a Jesus, obrigado pela misericórdia dele pela minha vida, pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu honro o meu líder, que através da vida dele eu encontrei Jesus. Um cara que me mandou embora 3 vezes. 2. Me mandou embora 2 vezes. Da empresa, não da igreja. Da empresa. Da empresa. Mas por quê? Porque não conta. Então é isso, gente. Tá bom? Anderson, conta pra gente um pouquinho. É legal, né, ouvir o que você conquistou e tal, mas conta pra gente um pouquinho o preço que você pagou e assim, né, só para vocês entenderem um pouquinho. Deus perdoa o pecado. Ele casou, ele errou, ele não conhecia Cristo, ele pediu perdão, ele depois teve um outro relacionamento com a Elô, né? E ele cometeu muitos erros antes desses 3 últimos anos, né? Então, Deus perdoa os nossos pecados, mas a consequência deles fica e tem um preço para pagar, né? E vocês hoje têm a oportunidade de não precisar pagar esse preço, né? E eu trouxe exatamente o Anderson e a Elô porque eles têm uma história de vida maravilhosa. Mas hoje vocês estão vendo a carinha bonitinha deles, ó. Ó que lindo casal, né? Mas o que esses dois já sofreram, né? O que esses dois já passaram, o que a gente sentou junto e chorou juntos, não é brincadeira, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho do preço que vocês pagaram, né? Por tudo isso, por todos esses, talvez esses erros, para que eles possam entender que eles também precisam entender o peso disso, né? De viver a vida como cada um pensa que tem que viver, né? Então, se puder contar um pouquinho pra gente, os preços que você pagou. Eu sinto muito. Hoje
anos e olhar para um garoto de 15 e saber que ele está entrando naquela mesma onda que eu entrei. Então assim, não perca tempo. Sei lá, eu perdi de estudar mais, eu perdi um casamento, sabe? Eu amaldiçoei muitas mulheres por aí, fiz muita gente sofrer. Eu perdi empregos maravilhosos em empresas maravilhosas, porque eu pecava. A vida, assim, o tempo que eu perdi, que eu tentava suprir aquilo que faltava dentro de mim, eu usei droga, eu bebia. Então, isso fez um mal para mim, para minha saúde, sabe? Fez um mal para minha vida, meu trabalho, para minha vida espiritual, sabe? Poxa, hoje eu sou assim, eu sou próspero. Por quê? Porque eu não sinto falta de nada. Não nada financeiro, não sinto falta de nada. Sabe? Então eu não preciso beber para ser feliz, sabe? Tem coisas eu me supre, Deus me supre. Então assim, eu fiquei muito tempo sem tocar na igreja. Imagina um músico sentado lá sem tocar. Nossa, meu amigo deve estar passando por isso. Eu passei por isso, eu fiquei no banco um ano e pouco. Não pude tocar, aquilo me sofria. Eu sofria, porque eu achava que eu estava preparado. E eu não estava preparado. Aquele ano de banco foi muito bom, porque eu cresci ali. Eu perdi a arrogância, eu era arrogante, me achava bom, me achava melhor. Então, eu fiquei naquele banco ali aprendendo, crescendo, sabe assim? E servir, enquanto você serve, eu só servia. Eu chegava cedo na igreja, ficava lá, arrumava a cadeira, fazia as coisas e não tocava. Eu me achava preparado para aquilo. Eu não estava preparado, porque Deus me moldou, foi nesse tempo. Foi maravilhoso. E assim, que eu digo para vocês, que eu perdi muita coisa, sofri muito, sei lá, você quer falar alguma coisa? Fala, Elô. Não, acho que um peso que a gente sente, assim, a consequência, por exemplo, do antigo casamento que tem a Bia, né? Então, assim, é difícil lidar de vez em quando com a situação, porque ela tem uma outra educação na casa dela, a gente tem uns problemas porque a família é de uma outra igreja, uma outra religião, às vezes entra um pouco em conflito. Então, assim, são coisas que se ele não tiver... Mas se ele não tivesse errado, hoje não aconteceria. É uma coisa que a gente tem que administrar. E eu também, né? Se eu não tivesse envolvido, se eu tivesse... Eu me batizei numa outra igreja com 13 anos. E aí eu saí. Já falava, me decepcionei com a igreja, que era feita de pessoas, que eu achava que tinha que ser tudo perfeito. E aí eu saí e fui. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês. Não se desviem, assim. Fiquem firmes, porque a gente paga, assim... O meu sonho, acho que a maioria das meninas, é casar, né? Noivar, casar, vestido de branco, e depois fica um tempo casado, e aí preparam uma gravidez. Eu não tive isso. E isso me fez muito mal, porque assim... Mas assim, é um sonho perdido. Você sabe que não vai voltar, né? Depois que eu engravidei, eu sabia que eu nunca mais eu ia ter aquele sonho. Então, assim, vocês têm essa oportunidade. Isso é um peso que eu carregava, assim, muito forte, assim. Eu ainda falo que eu ainda não casei na igreja, sabe, gente? Fica a dica. Fica a dica, né? Vocês vão no meu casamento. Então, assim, é um peso, assim.
porque eu não estava debaixo da palavra. Então, é um peso. Né? Perdemos o apartamento. O Anderson tinha um apartamento, a gente foi para leilão o apartamento. Nós tínhamos as duas crianças pequenas, eu não trabalhava, só ele. De repente bateu um cara lá na porta e falou: comprei seu apartamento, sai. E aí a gente foi morar de aluguel. Então assim, olha quanta coisa que a gente perde quando a gente não obedece. Na mesma época eu perdi o carro, vieram buscar meu carro, busquei apreensão, moto, eu fui demitido. Então uma série de coisas. Assim, a nossa vida tem muitas partes, muitas histórias, que a gente não pode contá-las todas hoje para vocês. Mas o que eu queria deixar focado para vocês igreja. Eu saí da igreja numa época que eu me decepcionei com as pessoas. Eu errei. Me arrependo de ter saído, devia ter ficado. Então não cometam esse erro. Errei de ter pecado, saído com umas menininhas que era bonita. Errei. Pequei. Tudo que eu buscava era Jesus. E o que eu tinha que colocar no meu coração não é o que eu estava querendo na mulher. Eu queria uma mulher mais linda que a outra. E na verdade o que eu precisava era curar a minha alma, curar o meu interior. Então assim, o amor é uma decisão. Então assim, a paixão, você se apaixona. Eu me apaixonei tantas vezes. E desapaixonei também. Então assim, então não caiam nessa. O amor é uma decisão, você tem que decidir e amar todos os dias e ser forte, firme na palavra. Honre a aliança da igreja, a aliança do seu presbítero, líder, que vocês vale a pena. Eu sou um cara de 35 anos que já passei por muita coisa, boa, ruim, mais ruim. E só as melhores coisas da minha vida é depois que eu realmente deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida.